Boa tarde a todos, pessoal. Vamos lá para mais um vídeo. Tá? Então, vamos dar uma agitadinha na câmera aqui. Tá? Então, rostinho bonito do professor. Deixa o professor pôr o óculos. Senão, o professor tá ficando velho, não enxerga direito. Então, pessoal, começando mais um vídeo de Smart Money. Vamos dar continuidade aí nessa playlist que é muito importante, principalmente para os alunos da mentoria, né? Para eles terem ali como revisar pontos específicos, né? E o pessoal que está aprendendo aí também, que não tem capacidade de participar da mentoria, ou financeira, ou de tempo, né, ou de conseguir ali um espaço para poder estar estudando mais intensivamente, né, o contexto. Tá? Então, alguns recadinhos importantes. Quem quiser aprender esse contexto que eu falo para você de Smart Money, um pouco mais detalhado do que está aqui nos vídeos, você tem duas opções, pessoal. Tem o livro, tá? O livro oficial do canal aí, primeiro livro oficial do canal, em breve vão ter outros livros. Tá? Esse é o primeiro livro. Esse livro aqui é capa dura, tá? Esse que eu estou mostrando para vocês, capa dura. Então tem todas as figuras lá dentro, eu vou mostrar para vocês. Tem as figuras ali, mostrando, explicando tudo direitinho, tá? Esse livro capa dura é só por encomenda, tá, pessoal? Ele é mais caro, tá? E eu tenho também, deixa eu pegar aqui um para vocês. Tem ainda o livro capa comum, tá, pessoal? Que também é ótimo, tá? O livro aí dá para carregar na mochila, dá para ler no ônibus, no metrô, onde vocês quiserem, fim de semana, na beira da piscina, tá? Fiz um livro ali bem pocket aí para vocês conseguirem aprender bem essa questão aqui que eu tenho que passar para vocês, tá? Então, link do livro na descrição, vocês conseguem comprar pela Amazon.com, tá? Quem quiser estar comprando direto comigo aqui, ó, QR Code no meu WhatsApp, tá? Só ler o QR Code, falar comigo. Preço do livro PDF R$ 24,90, preço do livro físico R$ 59,90 mais frete, tá? Só mandar mensagem para mim. Pronto, entrega, eu tenho mais uns 2 ou 3 aqui, mas assim que acabar eu já peço um novo lote, em 10 dias no máximo tá na mão, tá? Quem quiser apoiar o canal, QR Code aqui, apoia o canal, ajude aí, a gente tá continuando, né, gerando esse conteúdo para vocês. Quem quiser fazer a mentoria de Smart Money, tá? Aqui, ó, QR Code, WhatsApp, fala comigo, tá? Mentoria de um mês aí, com aulas à noite, aulas de manhã, com mercado ao vivo das 9 ao meio-dia. Passados os recados, pessoal, links aí, Telegram, WhatsApp, Discord, tudo aí na descrição. O Discord tá lá aberto, pessoal. Se vocês quiserem sentar, conversar, montar a sala de estudo ali, tá tudo aberto para vocês fazerem ali à vontade que vocês quiserem, tá? Bater um papo. Se eu entrar lá, se tiver um grupo de gente lá, eu entro para bater um papo com vocês ali, para ajudar vocês, tá? Pra gente tirar algumas dúvidas ali, mas nunca tem ninguém, então por isso que eu não entro lá, tá? Normalmente eu tô com os alunos lá, fazendo a mentoria com os alunos. Então vamos dar continuidade. Então o tema de hoje, pessoal, vamos botar aqui na tela principal. Estando na tela principal, pessoal, eu vou colocar aqui em tela preta, tá? Primeiro nós vamos falar em tela preta aqui, então não se preocupem, não tá bugado, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, tipos de liquidez, tá? Importante, tá, pessoal? Pera aí, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Quais os tipos, tá? Da liquidez que a gente vai estar trabalhando. Então vamos desenhar quais os tipos de liquidez. Quando a gente fala de liquidez, pessoal, a gente tem que entender um ponto importante que é assim: o mercado, 100% do tempo, o mercado está sempre em busca de liquidez. Que tipo de liquidez? Qualquer liquidez. Então, quando a gente fala de liquidez, a gente fala de uma região específica, né, aonde o mercado sabe que quando ele atingir aquela região, vai ter um aumento de volume de contratos negociados ou de ações negociadas, tá? E esse número de contratos e ações negociadas, esse volume aumentado, dá liquidez. Por quê? Eu não estou falando com você, ou não estou falando com um player pequeno ou médio que vai operar 50 contratos, que vai operar 500 contratos, ou até um player grande, pessoa física, que vai operar 1000 contratos. Eu estou falando, pessoal, de fundos, eu estou falando de bancos que vão operar 50 mil, que vão operar 100 mil contratos. Então, como que esses players, né, como que esses players grandes procuram essas regiões para que eles possam montar e desmontar essas operações, tá? Isso a gente vê ao vivo na sala todo dia. O BS, Bradesco, JP Morgan, como que eles trabalham para montar e desmontar as suas posições. Então, quando a gente fala de liquidez, eu estou querendo identificar aonde esses players vão fazer isso. Tá? Então, quais são as regiões de liquidez? Quais são os tipos? O que eu preciso identificar
para eu saber que aquele ponto é um ponto de liquidez. Então eu tenho que identificar os pontos de stop do mercado. Vou diminuir a letra aqui, tá? Então eu tenho que identificar os pontos de stop do mercado. Então vamos identificar aonde seriam os pontos de stop do mercado, tá? Então vamos lá. Se eu tenho o mercado, se ele faz um topo duplo, o que eu identifico? Eu identifico que a linha desse topo duplo, essas máximas desse topo duplo, é um ponto de liquidez. Por que é um ponto de liquidez, pessoal? Deixa eu botar aqui, ó. Um ponto de liquidez. Porque o player ou os players que estão querendo acumular sabe que um rompimento dessa região vai gerar o stop de todo mundo que vendeu nessa região aqui. Então, essa geração de stop vai gerar liquidez para esse player estar se movimentando. Então, quando eu tenho um topo duplo, ou quando eu tenho um fundo duplo, ou triplo, tá, pessoal? Pode ser duplo ou triplo, eu tenho uma região de liquidez. Então, esse é um ponto de liquidez que eu tenho que levar em consideração, tá? Então, pode ser um fundo duplo ou pode ser um fundo triplo, não tem problema, tá? Então, fundo duplo ou um topo duplo, um topo triplo, tá? Não tem problema. Isso é muito importante a gente saber, porque muitas vezes o mercado ele vai fazer um rompimento, ele vai fazer um boss, tá? Quem não lembra o que é boss, pessoal, volta na aula de boss e choque, tem um vídeo sobre boss e choque, tá? O primeiro card aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, é um card da playlist Smart Money. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, volta e assiste desde o começo, para você entender todas essas palavras, essas gírias, vamos assim dizer, né? Essas metáforas que eu estou fazendo lá do início, tá? Então, eu tenho o boss aqui. Então, muitas vezes, esse rompimento de boss, ele vai me deixar uma região operável, que a gente fala, vamos supor, de demanda, muito próximo dessas mínimas. Então, o que vai acontecer? Se o mercado volta para testar uma região dessa, eu tenho que tomar muito cuidado, porque essa região está fazendo parte da liquidez. Então, o ideal seria eu procurar uma região, talvez de um movimento anterior, uma região que eu tenho aqui atrás, fora dessa região de liquidez, onde o mercado vai capturar essa liquidez e vai seguir o movimento. Esse é um trade que a gente chama de sweep de liquidez. Sweep de liquidez. A gente vai falar em vídeos mais para frente sobre isso, quando a gente for falar das entradas. Então eu tenho um sweep de liquidez, a gente tem esse setup no livro também. Para quem tiver o livro vai conseguir ver lá no livro, tá? Então, muito cuidado com regiões operacionais muito próximo desses fundos, muito próximo desses topos, quando eu tiver um rompimento. Por quê? Eu posso esperar um rompimento falso para entrar. Eu posso esperar um rompimento falso para entrar vendido. Talvez entrar até numa operação confirmada. Então, eu tenho topo duplos ou triplos, fundo duplos ou triplos. Esse é um ponto de liquidez, tá? Essa é uma região, porque eu sei que os stops estão ali posicionados. Vamos apagar. Tá? E vamos falar de outro, por exemplo. Outro que a gente tem é quando eu tenho um mercado. Vou botar de outra cor aqui. Quando eu tenho um mercado direcional, por exemplo, tá? Onde eu tenho uma LTA, tá? Então, eu tenho um mercado direcional, onde ele deixou claramente para mim uma LTA. O que a gente tem que pensar? Quando você vê uma LTA ou um canal de alta, tanto faz, porque os dois vão ter a LTA, tá? O que você está observando? Eu consigo observar que os players que compraram aqui, os players que compraram aqui, os players que compraram aqui, aonde eles estão posicionando os stops deles? Os stops estão aqui, os stops estão aqui, os stops estão aqui. Então, estão abaixo dessa LTA. Então, se eu sei que os stops eles estão abaixo da LTA, eu sei que toda essa região é uma região de liquidez, onde o mercado, quando ele quer aumentar o volume de contrato, o que ele vai forçar? Ele vai forçar um rompimento dessa região e vai vir buscar essa liquidez aqui embaixo. Ele vai estopar todos os comprados, o volume. Então,
a gente vai observar que o volume ele vai aumentar muito aqui, porque ele vai estopar, vai gerar um fluxo de venda, e nesse momento eu posso ter uma absorção aqui, uma mudança de posição do player, por exemplo, comprando a quantidade de contratos que ele quer. A mesma coisa, pessoal, quando eu tenho uma tendência de baixa. Quando eu tenho uma tendência de baixa, ou quando eu tenho, tá, uma tendência de baixa, ou quando eu tenho um canal de baixa, o stop desse canal tá aqui. O stop dessas pessoas que estão operando esse canal tá aqui, tá? Então o mercado sabe disso, né? O mercado que eu falo é os big players, eles sabem disso. Então o que eles fazem? Eles rompem essa região para capturar esses stops aqui, ó, para aumentar o fluxo de ordens e para que eles possam se posicionar do lado que eles querem através desse aumento de fluxo de ordens. Então, canais de alta e canais de baixa também são liquidez, tá? Então, basicamente, a gente tem esses tipos de liquidez. Eu tenho um terceiro tipo de liquidez que a gente fala que é uma liquidez complexa, que tem a figura no livro também, que eu vou desenhar aqui para vocês. Então, como que funcionaria uma estrutura de liquidez complexa? Tá? Inclusive, dá ótimos trades essa estrutura, tá? Uma estrutura complexa é quando ela envolve mais de um tipo de liquidez, como topos duplos, fundos duplos, canais, LTAs e tudo mais. Então, o mercado ele vem... Peraí, deixa eu botar a cor diferente. O mercado ele vem, por exemplo, faz um boss. Eu consigo identificar que aqui eu tenho um boss. Tá? E você vê que o mercado ele vem fazendo movimentos, por exemplo, de fundos triplos. Então eu tenho aqui, ó, a liquidez que foi criada aqui, por exemplo, tá? Aí logo na sequência ele faz um movimento de alta, canalzinho de alta, tudo isso ele está gerando liquidez, ó, tudo isso ele está gerando liquidez. E futuramente, o que ele faz? Ele faz aqui, por exemplo, de novo, por exemplo, isso acontece muito, tá, pessoal? Ele faz de novo um processo aqui de geração de liquidez. E ele vem, tá, muitas vezes sem agressão, ele vem capturando todo esse movimento de liquidez. E repara que interessante. E nessa captura de liquidez, ele vem com uma LTB fazendo outra liquidez aqui. Tá? Opa, peraí, esse aqui. Ele vem fazendo outra liquidez aqui. Normalmente, quando isso acontece, provavelmente eu vou ter uma região abaixo dessas liquidezes que eu tenho aqui, tá? Então, quando o mercado vier testar essa região, que estopar quem comprou aqui, estopou quem comprou aqui, estopou quem comprou aqui, que estopou todo mundo que fez essas compras. Quando ele começar a seguir no movimento, ele vai fazer o quê? Ele vai estopar todo mundo que vendeu aqui, ó. Então, esse movimento, ele estopa os comprados, estopa os comprados, estopa os comprados. Quando ele retoma o movimento de alta, ele vai estopar os vendidos que tem aqui. Isso vai gerar uma força compradora e faz com que o mercado ganhe força para continuar o movimento de alta. Tá? Então aqui eu tenho um sistema de liquidez complexa que é muito importante enxergar isso. Tá? Então, basicamente a gente tem esses tipos de liquidez, existe outros tipos, existe outra forma de enxergar isso, tá? Mas gravem essas imagens que eu passei aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos? Deixa eu só tirar a tela preta aqui. Uma que eu gosto de mostrar bastante, deixa eu pegar aqui uma tela, é a do Libra Dólar. Libra Dólar, há um tempo atrás, deu uma excelente operação de liquidez. E tem um exemplo, inclusive eu usei esse exemplo no livro, que é a liquidez complexa que eu acabei de explicar para vocês. Então, repare que o mercado ele faz um boss. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui. O mercado ele faz um boss, faz o rompimento, fundo duplo, LTA, LTA, faz um topinho duplo e ele volta fazendo um canalzinho de baixo, ó. Um canalzinho de baixo. Quando esse canalzinho de baixo é rompido, essa galera toda aqui estopa e ele faz um movimento de alta. Ele vai lá romper e estopar até o vendido ali daquela ponta.
atingindo alvos superiores. E olha como o movimento é agressivo, quando ele retoma o movimento. Então ele capturou toda a liquidez que ele queria aqui e depois ele seguiu o movimento de alta, tá? Nesse caso a gente pode tentar capturar ele aqui, ou pode tentar capturar, por exemplo, ele confirmado, uma outra entrada confirmada, uma outra entrada mais em cima, porque aí eu já tenho a retomada do movimento de alta, tá? É muito importante a gente estar observando isso. Vamos observar no índice a gente tem também esses movimentos. Isso pode ser em qualquer time frame, pessoal, H4, minutos, 5 minutos, 10 minutos, tá? Não tem problema. Então, vamos tirar aqui, ó. Aqui, por exemplo, pessoal, hoje, uma vendinha de topo duplo no mercado, né? Então, eu tenho topo duplo, tem uma região aqui maior, que é até uma região de oferta acima, e a falha do rompimento aqui, ó, eu tenho uma liquidez para ser capturada desses topos aqui, a falha desse movimento gerou uma venda, inclusive, confirmada, tá? Que hoje na aula a gente acabou não pegando porque ela não ficou 100% alinhada, tá? Do jeito que a gente gosta. E eu tinha uma VWAP semanal, olha lá a VWAP semanal, ó, que eu falo para vocês sempre lá nas lives, ó. A VWAP semanal onde tá, ela estava aqui, ó, em cima de uma região de compra. Então eu tenho uma realização para uma VWAP semanal que daria 1.500 pontos aí de queda, tá? De uma venda nesse ativo, tá? Então, uma liquidez de topo duplo. Posso ter uma liquidez de fundo duplo, fundo triplo? Claro, esses dias a gente teve aqui, ó. Fundo. Abriu o mercado americano, um pouquinho depois, pum, capturou a liquidez e foi embora. Isso é muito comum, pessoal, principalmente em abertura de mercado, tá? Vamos pegar outro aqui, ó. Ó. Fundo, capturou a liquidez e foi embora. Essa compra aqui a gente mostrou na live, tá? Isso é muito comum, pessoal, muito comum. Vamos achar outro aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Fundo, capturou, seguiu e ainda veio estopar o quê? O pessoal da SLTA aqui, ó. Ó o canalzinho de alta, ó o stop aqui, ó. Capturou, stop, voltou e deu uma venda confirmada lá em cima. Ó que venda bonita, ó. Tá? Que venda bonita do índice aí, do dia 6 de setembro, né? Olha esse movimento aqui, ó. Então, uma cunhazinha também pode ser capturada, tá? Mas a cunhazinha aqui, ela estava mais bonita assim, ó. Ela era um pouco mais longa aqui, né? Porque a cunha eu preciso de 3 pernas, né, pessoal? Então, aqui, se eu for identificar, eu tenho uma perna, 2 pernas, 3 pernas. Olha isso aqui que interessante. No caso, ele não conseguiu nem romper, mas, ó, tem um topinho duplo, que no mesmo dia, deixa eu diminuir o risco, no mesmo dia ela foi capturada aqui na frente, tá? Então, bem importante aí, pessoal, tá observando esses pontos de liquidez. Então, muito cuidado quando você observar que o mercado tem um topo duplo, tá? De você fazer uma compra próxima desse topo duplo, porque eu tenho uma grande chance dele estar indo só buscar liquidez para fazer um movimento de queda. Fundo duplo, a mesma coisa. Quando ele volta, eu tenho uma região aqui. Cuidado comprar antes dele pegar a liquidez. Espera ele pegar a liquidez e depois comprar. Ou espera um movimento para frente para estar entrando, que a gente fala, tá? Importante, tá, pessoal? Importante estar observando sempre isso, tá? Isso é muito importante no dia a dia. Essa captura de liquidez. O mercado está todos os dias capturando liquidez. Tá? Então é muito importante a gente entender como funciona, porque é um bom setup ali para a gente operar essa captura de liquidez quando a gente percebe esses movimentos. Perfeito? Ó, presta atenção, vamos dar um resuminho básico. Então eu tenho topos duplos, tá? Eu tenho fundos duplos ou triplos, tá? Eu tenho as linhas de tendência de alta, tá? Não precisa ser canal, pode ser só linha. Eu tenho as linhas de tendência de baixa, tá? É o outro tipo. E por último eu tenho a mista, né? Eu tenho a mista, onde ela faz um movimento misto para captura de liquidez, tá? Eu consigo observar LTA, fundos duplos, LTB. Depois que ele capta também essa liquidez de queda, fazendo um movimento explosivo de alta aqui, tá? Então
Então gravem essas imagens na cabeça de vocês, tá? Comecem a prestar atenção nesses movimentos do mercado, que eles são muito importantes para a gente determinar e marcar no gráfico as regiões de captura de liquidez para que a gente possa estar operando. Tá ok, pessoal? Um bom fim de semana a todos, ou o dia que você estiver vendo esse vídeo, um bom final de dia para vocês, bons estudos, muito cuidado aí, pessoal, nas operações, prestem bastante atenção e até a próxima. Qualquer dúvida, pergunta na descrição, entra nos grupos e fala comigo lá que eu respondo todo mundo. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos, um beijo e até a próxima. Valeu!